na quinta-feira passada, no estudo passado, a gente entendeu, né, junto aí com o Eric, né, ele foi falando como se dá o início de um grupo de estudo espírita, né, ou no caso um grupo mediúnico, né, quais as principais pilares, né, motivações para seguir a prática mediúnica, né, de forma organizada e embasada nos ensinamentos do nosso mestre irmão Jesus, né. Já hoje, nesse capítulo, a gente vai falar, como aí o título já diz, né, sobre os encarnados, né, como entender sobre o trabalho, né, do grupo mediúnico, né, por nossa parte, os encarnados. Entretanto, antes de tudo, a gente tem que entender, né, como eu coloquei na imagem, a gente tem que entender que nós, independente de seguir uma doutrina espírita, ou um grupo, ou mesmo qualquer outra religião, né, nós estamos envoltos de dois planos da vida, o plano material, né, e o plano espiritual. Assim que, de forma que o trabalho mediúnico, ele é uma construção, né, uma construção individual e coletiva, ou seja, ela é de todos aqueles que participam do grupo, né, da casa espírita ao longo do tempo. Ela é individual, no caso, porque demanda de cada participante, né, um esforço constante de autoaperfeiçoamento, que é o que a gente chama de reforma íntima. E também ela é coletiva, porque o próprio grupo, né, em um processo dinâmico, ele precisa manter-se em harmonia, né, em sintonia, uma vez que os resultados nossos, né, correspondem à soma da conquista de cada uma das pessoas que participam desse grupo, né, cada um dos membros, né, entende? Então, assim, por exemplo, não adianta a gente ter um médium extremamente comprometido, né, se, por exemplo, um doutrinador não se importa com o trabalho e vice-versa, né, ou então um médium de sustentação, e a gente sabe o que acontece, como já acontecia também lá no Amor e Caridade, por exemplo, um médico de sustentação, ou outro médico que, ao invés de emanar bons fluidos, ele emana aquela vontade de comer aquele churrasco, né, aquele cheiro que entra pela janela, né, bem na hora da reunião. Lá no Amor e Caridade, que era do lado de uma cozinha, então era terrível. Então a gente tinha que manter esse foco, né, manter essa evolução. E aí o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer exatamente como o capítulo 2 do livro que estamos estudando, né, ele diz. Porque aquele que acredita que o trabalho mediúnico ele é realizado apenas durante as horas, hora e meia, 2 horas, né, de hoje, terça, amanhã, sábado, de qualquer forma, está completamente enganado. O trabalho mediúnico, né, assim como o ser médium, ele é um trabalho sem descanso, né, ele é um trabalho, né, que ocupa 24 horas por dia, né, todos os dias da semana. E aí eu pergunto, que horas que você é médium? Né, todos os dias, 24 horas por dia. Né, quer você esteja lá no centro, na casa de um amigo, num bar, né, no banho, enfim, em todos os lugares você é médium. Né? E não existe um descanso da mediunidade. Até porque não podemos esquecer que o trabalho continua mesmo depois da reunião terminar. Igual o Eric disse no estudo passado, né, que depois que a gente termina a reunião, ainda tem atendimento, os espíritos ainda estão ali, né? Mas também se inicia muitas horas antes, né, do dia do grupo. E às vezes não só horas, né, podem ser dias, semanas, né? Tem gente que reclama, por exemplo, que passou a semana com dor de cabeça antes da reunião e não sabia o que era, e aí passa justamente depois da reunião, né? E, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode dar com isso, até mesmo lá no livro ou filme lá do Nosso Lar, né, quando Emmanuel comenta, por exemplo, que está preparando o Chico Xavier, né, e eu estou falando de Chico Xavier, para começar a psicografar, né, porque ele aparentava ser um médium que levava a sério os estudos. Né. Então, assim, dessa forma, não podemos esquecer que
todo tipo de espírito, e aí a Hermínio vai falar também, que todo tipo de espírito, ele tem muito mais liberdade de ir e vir do que a gente, que estamos aqui encarnados. E isso significa que nós, médiuns, que trabalhamos em grupos espíritas, que tentamos levar uma palavra de conforto para aqueles espíritos sofredores, né, estamos sendo vigiados em todo lugar, o tempo todo. Né? Isso também é dito lá na questão 458 do Livro dos Espíritos. Né? Muitas das vezes, essa vigilância, elas são feitas por espíritos maliciosos, né, com o único propósito de nos mostrarem que somos tão imperfeitos e pecadores quanto aqueles que atendemos durante as sessões. E aí se aproveitam de nossa fraqueza nesse momento, porque geralmente a gente não gosta de ser criticado, né, para tumultuar as sessões e nos acusar, nos desequilibrar, né, e assim ele vai atrapalhando. Então, nesse momento, é justamente aí que a gente tem que falar de nossa obrigação, né, a reforma íntima, do entender que somos médiuns 24 horas por dia, e de nos conservar, né, em estudos aprofundados, para que possamos, durante nossas reuniões, ter o procedimento correto. Né? Porque também, como explica nesse capítulo, e também na questão 484 do Livro dos Espíritos, assim como os espíritos de luz se aproximam, né, de nós pelos bons pensamentos, pela nossa sintonia, pelos nossos desejos de melhorar, né, os espíritos inferiores, eles se alimentam e entram, né, em sintonia com a gente pelos maus pensamentos, pelos vícios que temos, pelos sentimentos que temos de mal para com as pessoas, né, e etc. Ou seja, somos aquilo que pensamos, somos aquilo que levamos conosco em nossa sintonia. E isso não apenas em relação de caráter, mas principalmente em relação perispiritual, né? De forma que quando estamos intimamente ligados aos vícios, às paixões, né, aos desejos ruins, né, a gente tem o nosso espírito fragilizado, né, nosso perispírito fragilizado. Então a gente não pode ajudar as pessoas. Né? Em geral, nós atrapalhamos mais do que ajudamos se mantivermos uma sintonia má. Né? Elas nos adoecem. Então, quando a gente fala sobre isso, quase sempre a gente também tem que a gente se perguntar, então temos que ser santos, né? E aí a resposta é sim, não, claro que não, né? A gente não vai ser perfeito nunca, mas nunca. Né? O que temos que fazer, né, como os médiuns que trabalham em qualquer grupo, né, principalmente em grupos de desobsessão como o nosso, é criar um mecanismo interior, né, essa luzinha que eu coloquei aí, a luzinha do alerta, a luzinha vermelha, que quando a gente começa a desviar do nosso caminho, né, a gente possa voltar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, né, isso aconteceu, não tem nem muito tempo, o Eric até estava falando agora há pouco, né, e o Eric está aí que não me deixa mentir só, né, Eric? É verdade. Aconteceu agora há pouco, um dia aí na casa do Eric, antes da reunião, eu mesmo, que essa questão que ele estava falando aí do Tinder, foi eu mesmo que puxei o assunto. Né, começamos a falar e tal, né, e eu estava falando junto até com uma outra amiga, né, e como a gente pensava junto, né, de certa forma até muito parecido em relação ao Tinder naquele momento, né, eu não tinha me dado conta, né, de como aquilo prejudicava em relação à sintonia, né, em relação ao grupo, em relação ao meu próprio trabalho com o grupo, uma vez que aqui a gente está começando um grupo, o Eric, eu, a Natália, que é um pouco mais experiente, a gente está trabalhando a parte de orientação, eu não via isso, né, como um modo de prejudicar. Né? E aí eu pensava até, por que não e tal. E aí a Natália, nossa amiga aí, a
a argentina, que eu esqueci o sobrenome dela, a Natália, ela chegou para mim e falou assim, lá durante a reunião, né? Ela me questionou se, como médium, eu não estava me desintonizando, né? Se eu não estava cometendo um erro. Naquele momento me veio, não vou mentir, veio uma raiva daquela pergunta. O Eric até então ele estava calado, estava só observando as coisas, calado na dele, sem falar. Ela disse assim, que não era contraditório a gente estar ali estudando e ter essa prática do Tinder. Isso. Não, a gente não, vocês, né? Porque eu não e aí... Ao desquite. Yo voy a decir lo que yo dije. Decide. Pronto, agora sim. Agora... Yo dije, Lucio, no hay una concordancia entre lo que decimos en la teoría y lo que vos estás practicando. Porque esto tiene que ser en todo momento. La teoría tiene que practicarse en todo momento. Exacto. Entonces, le cuestioné si él no se estaba prostituyendo. Perdão, não? Exatamente, foi a pergunta que ela me fez. E essa pergunta, ela me deu uma raivinha, você entendeu? Me deu aquela coisa, só que aí eu logo percebi que o pensamento não era meu, não fazia sentido, eu me sentia ofendido por uma pergunta, né? E então foi aonde eu parei para pensar, né? Eu entendi, né, que eu estava, claro, não foi naquele exato momento, tal. Depois eu vim para casa, comecei a ponderar, né, sobre as atitudes, sobre as coisas, né, e então eu entendi, né, que aquilo, né, era um motivo, né, que era um vício, na verdade, né. Eu estava abrindo as portas, né, para os nossos irmãos menos esclarecidos, né? Eu estava fraquejando como médium, eu estava falhando, né, no trabalho de auxiliar o irmão, né? Porque como é que eu vou orientar um irmão necessitado, né, para sair de uma coisa se eu não pratico, né? Se eu não faço aquilo? E até a gente tinha conversado há um tempo atrás, ainda lá no Réveillon, que eu tentava, que foi até um motivo de riso na época, que eu até tentava seguir aquilo que eu prego, né, que realmente eu tento seguir aquilo que eu prego, e eu estava falhando nesse momento, né, ou seja, eu precisava, o que eu precisava fazer? Eu precisava voltar, né, e me analisar, fazer as orações, elevar meu pensamento, abandonar principalmente, né, porque só oração e pensamento sem ação não vai resolver, você precisa agir, né, e abandonar aquele vício, né, para que eu pudesse progredir, né, como médium de novo. Isso não quer dizer que eu virei santo, né, porque é longe de mim, muito pelo contrário, mas isso serviu para acender essa luz, né, essa necessidade da reforma íntima, né, de praticar essa reforma íntima, até porque as tentações é o que não falta, né, e isso acontece com a gente todo momento, a toda hora, né, uma cerveja com os amigos, né, um olhar de cobiça para alguma coisa ou alguém, né, uma piada, um comportamento, né, mas isso não significa que vamos baixar a cabeça, né, como diz aí no livro, e sair rezando pelos cantos, né, deixar de sair com os amigos, fazer o que a gente não gosta, né, ficar temendo, né, ficar tendo medo de ser um pecador, né, temendo contato com os espíritos sofredores. A gente não pode ter esse medo, né? Por que a gente não pode ter esse medo? Porque, como Jesus mesmo disse, né, os sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Ou seja, como eu posso dizer, a sabedoria divina, ela nos faz atingir com as nossas imperfeições, né, aqueles irmãos que estão passando por problemas, né. O Hermínio, ele vem falar justamente que nessa recomendação de reforma íntima, né, de não sermos santos, mais vigilantes, né, ela não é uma questão teórica, né, muito pelo contrário, né, é essencial principalmente para o grupo que está tentando desenvolver as tarefas de desobsessão, né, porque nós,
como médiuns humanos, né, encarnados que somos, né, temos que conhecer nossas fraquezas, né, para poder alcançar aqueles que estão em um estado de ignorância, né, momentânea, né, naqueles que estão imperfeitos, porque a nossa sintonia é muito mais fácil de chegar ali do que se a gente mantiver uma sintonia de santo. A gente nunca vai conseguir atingir aqueles que necessitam, né? Então, o nosso trabalho, ele é prescindível, né, imprescindível para o trabalho de desobsessão, né? Entretanto, o que a gente precisa ter, na realidade, é ter o desejo franco, né, de melhoria, né, melhoria constante, porque o espírito que são trazidos às reuniões de tratamento, em geral, eles se apresentam hostis, agressivos, irônicos, né? Ou seja, eles não são exatamente ignorâncias no sentido de não saber o que a gente faz, até porque eu falei antes lá, é muito mais fácil eles nos acompanhar. Eles têm mais possibilidades de ter nos acompanhado, então eles já estão cientes das nossas ações, né? Então, quando chega perto da gente, eles estão nervosos, né, porque são retirados do trabalho que estão fazendo, né, eles estão dispostos a atacar qualquer forma, né, com medida, é uma forma de medida defensiva deles até, né? E aí, sem nos conhecer, né, sem entender essa necessidade da vigilância, né, sem praticar de fato essa reforma íntima, muitas das vezes a gente vai cair no erro de entrar nas frequências deles. E a gente conhece histórias, a gente conhece exemplos de médiuns, irmãos nossos, né, que durante a sessão mediúnica começa a bater boca com o espírito, né, porque entrou nessa sintonia. E aí o que acaba acontecendo? Acaba desequilibrando, né, todo o grupo. Por isso que o capítulo ele fala tanto nessa questão. Se você pegar aí o capítulo, mais da metade, né, ele vai falar só basicamente sobre a reforma, né, sobre sintonia. Por isso que o capítulo ele trabalha tanto essa questão de que o médium ele é um trabalho que ocupa 24 horas por dia, né, e que justamente por isso a gente deve manter essa vigilância, porque assim a gente vai saber quem nós somos também, né? E se não temos o problema de assumirmos, né, como pecadores que somos, falhos que somos, não teremos problema de escutar as provocações desses nossos irmãos. Muito pelo contrário, nós assumiríamos uma culpa, né, a nossa culpa. E durante a reunião, a gente vai mostrar um sentimento humano, né, verdadeiro de melhoria, né, um sentimento de vontade de evoluir. E quando a gente sair de lá, mesmo a gente errando, também vamos emanar esse mesmo sentimento, né? E assim a gente pode ajudar ainda mais aqueles irmãos que estão passando pelos mesmos problemas, né, que a gente até, ou piores, né, mais imperfeitos, né, que a gente nesse momento. Né? Isso mas aí tem um problema, né? Porque isso de manter uma elevação mental 24 horas por dia, né, a gente sabe bem que não é um trabalho fácil. Pelo menos para mim é impossível, né? Eu não sei aí para os outros, mas para mim é bastante impossível você manter 24 horas por dia esse pensamento elevado. E aí vem, né, a parte que vem para nos auxiliar, que está citado aí no capítulo também, a parte de André Luiz. André Luiz escreve o seguinte, no livro Desobsessão, ele escreve assim: no dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. Ao despertar pela manhã, o dirigente, os assessores da orientação, os médiuns e incorporadores, ou os companheiros da sustentação, ou mesmo aqueles que serão visitas ocasionais no grupo, devem elevar o nível de pensamento, seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior. E por que isso? Por que ele escreve isso? Porque
sabendo que nós, né, não podemos estar 24 horas por dia, da semana, todos os dias, com pensamento elevado, temos que, ao menos, nos esforçar no dia da reunião. Não quer dizer que é só no dia da reunião que a gente tem que esforçar, mas é que, pelo menos no dia da reunião, que a gente vai trabalhar, né, antes do horário, bem antes, a gente precisa nos esforçar para ter essas condições de trabalho, né? Justamente porque, logo em seguida também, ele mesmo recomenda, né, uma alimentação mais leve, né, evitar o álcool, o fumo. E por quê? Porque se nós comermos muito, né, a gente vai estar correndo, ou comer, ou beber, principalmente beber, fumar, etc., a gente vai estar correndo risco de passar mal, né, durante a reunião, de sentir um mal-estar, de ter que sair, né, interromper a reunião, e o trabalho de harmonia que a gente está praticando naquele momento. Até porque sabemos que na hora que temos que ir à reunião também, né, e aí já fala depois, tudo pode ocorrer, né? É um vizinho que chega, um amigo, um parente, né, eles chegam do nada, eles chamam, né, um convite, alguém que resolve tentar uma briga com a gente. Quantas vezes a gente não está andando muito, pelo menos o Eric inclusive comentou hoje que ontem estava caminhando na rua e um mendigo do nada ele teve que sair correndo, entendeu? Do mendigo, porque senão ele bate. O Eric tem isso aqui também, né, que tentam atacar ele. Hoje o Lúcio viu, hoje a gente passou de um lado um cara que estava tomando banho lá na praça, e do nada ele começou a falar sozinho, a ficar olhando para mim. Quando é assim, já é motivo de começar a correr. Exatamente, são imprevistos que acontecem, né, e a gente tem que tomar cuidado, né? E aí, pelo menos daquela forma anterior, né, manter o pensamento, né, tentar evitar uma alimentação, etc., nos dias da reunião, né, a gente pode evitar alguns outros problemas, né, de sintonia. E com a disciplina, como eu disse, não é só no dia da reunião, no momento, né, mas com a disciplina de fazer, pelo menos no dia da reunião, né, a gente também vai disciplinando a gente mesmo de tentar ir progredindo isso aí, né, de melhorar, né, de trabalhar essa nossa própria reforma, essa melhoria contínua, né, que temos que ser, né. Quanto mais disciplinados estamos, né, o grupo funciona também melhor. Mais sintonizados, né, com cada membro do grupo estamos. E isso é notável aqui, por exemplo, no grupo, até porque a gente pode até lembrar de trabalhos, né, que dá para fazer através dos sonhos. Isso não é sinal da sintonia do grupo, né? E aí, falando em sintonia, eu até estava comentando que esse é um momento aqui. Esse aqui é um momento que talvez até empaque, né? Falando em sintonia do grupo, é justamente aqui, né, que a gente vai justificar o motivo que eu disse, e o estudo também diz, né, que o trabalho mediúnico, ele é uma construção individual, né, mas ela é coletiva também, né? Ela fica fácil de entender agora que com todo mundo, né, praticando os mesmos pensamentos, né, de querermos melhorar, né, a cada momento, de estarmos também trabalhando em grupo, né, e nos colocando em sintonia, mesmo que separado, mesmo que a gente, cada um na sua casa, cada um, como no momento que estamos agora, entendeu? Mas nos colocando nessa sintonia, a gente entra um trabalho melhor com a gente mesmo, né? A gente começa a ter uma união melhor, a gente começa a ter melhores resultados como grupo, né? A gente começa a ver que o nosso trabalho, ele realmente aumenta, né? Ele faz uma diferença. E aí eu volto a pergunta, quem é que da gente aqui, por exemplo, que nunca sonhou com um colega, né, com um irmão nosso, do nosso grupo, ou com o grupo inteiro, né, fazendo trabalhos, né, uns com os outros em plano espiritual, né, e que a gente sabe que não é exatamente um sonho, né, mas um desdobramento, né, e isso é indispensável, né, para o grupo, isso é indispensável para o grupo, e em geral ele busca trabalhar e praticar tarefas
mais nobres, né? Como o que a gente está fazendo agora. Cada vez que a gente está mais sintonizado, a gente tenta trabalhar melhor, né? E qual é essa tarefa mais nobre? Ela é justamente essa de poder auxiliar os nossos irmãos, né? De poder levar um pouco de luz para esses nossos irmãos que são sofredores, né? Assim como nós. E quando isso não ocorre, aí tem um problema. Né? Quando geralmente não ocorre, geralmente é uma questão quando o componente ele não quer evoluir com a gente. Né? Quando ele resolve não ter os mesmos ideais com o grupo. E aí o que a gente pode fazer? Bom, aí é onde entra aí a parte do bom líder. Né? Porque quando um irmão desse ele não entra na mesma sintonia com a gente, pode haver uma ruptura, né? E isso pode servir como um instrumento, né, daqueles irmãos, né, que eu acabei de citar, para desequilibrar um grupo. E aí, se desequilibra o grupo, a gente pode chegar ao risco de voltar à estaca zero, né? E muitas das vezes os grupos são desfeitos, inclusive o autor, né, desse capítulo, né, o Hermínio, ele diz que quando isso ocorre, é melhor mesmo que o grupo encerre as atividades temporariamente, até que os membros, e aí isso é um múltiplo, né, quando ocorre uma dessintonia com todos, né, um múltiplo, né, até que os membros que estão provocando isso, eles se afastem, né. E aí esse afastamento ele pode ser causado de duas formas, né? A primeira é espontânea, né? A pessoa afasta sozinha, ou seja, a pessoa ela não se sente mais à vontade no grupo, né? Porque ninguém está seguindo a onda dela, ninguém está seguindo a sintonia dela, está todo mundo querendo buscar uma coisa melhor, né? Um melhoramento, uma evolução, né? E aí a gente tem um monte de exemplos, né? Que esse é o afastamento mais simples. A gente tem um monte de exemplos que são aquelas pessoas que entram no grupo, né, e depois vão embora, do nada, né, e desistem. E elas até podem voltar, né, para o grupo, cada um no seu momento de evolução, né, cada um no seu momento de necessidade. Ela pode voltar a trabalhar com a gente no grupo, né, pode trabalhar e ser uma boa trabalhadora. Mas aquele momento que ela estava vivendo atrás, ela não estava na mesma sintonia, era só isso. Né? Agora, quando não há um afastamento espontâneo, e aí eu me dirijo, por exemplo, mais aí, no caso, igual eu falei, eu estava conversando aqui com a Carol um pouco antes, eu dirijo também para a Carol, para a Ângela, para o Eric, né? Infelizmente é um papel de dirigente, coordenador, enfim, é um bom líder, ele não é o que senta aí na cabeceira da mesa e passa a mão na cabeça dos médiuns, né, dos companheiros. Não. Né, um bom coordenador é um companheiro, né, mas ele também é um auxiliar no desenvolvimento, né, da reforma íntima de cada um do grupo, né, sem ser grosseiro. Né, e, aliás, muitas das vezes, assim, eles nem querem entrar, né, eles nem querem chamar a atenção, né, do irmão que está cometendo o erro, né, ou de desarmonia do grupo, ou mesmo tentar dar chance, né, para pedir o afastamento direto. Por exemplo, no meu caso, voltando no meu caso, o Eric até aquele momento ele ficou quieto, mas aí depois ele começou a ver, né, ele começou a ver as coisas, começou a passar mal, né, e aí ele me chamou a atenção, ele começou a falar comigo, ele até falou que não queria, né, falar, né, que ele não gosta de entrar na escolha de cada um, né, e ele falava que ele achava que não era o papel dele de entrar nisso, e eu até comentei com ele que não, que como líder ele estava certo, ele tinha que chamar atenção mesmo, é o papel dele, eu estava errado, né, então, isso, né, ele veio mostrar, né, ele veio apontar o erro, né, ele veio dizer onde é que está, né, para que a gente pudesse ter
um trabalho melhor, né? Aí poderia acontecer duas coisas, né? Se eu não tivesse um trabalho, né? Se eu não tivesse aquela luzinha vermelha, eu poderia me afastar, né? Ou então eu poderia prejudicar o grupo inteiro. Então o Eric, ele fez exatamente esse papel, né, de intermediar, né? A função do líder é isso, de manter a harmonia do grupo. E o nosso papel como médium, ela é justamente essa, de auxiliar, né, os nossos irmãos, de manter essa sintonia elevada, né? Um trabalho mediúnico, ele não é só sentar, né, ao redor da mesa e esperar que as manifestações venham. Não, ele é estudo, né? Quando a gente fala um trabalho, ele é realmente um trabalho, né? Ele é um trabalho mediúnico, né, que é diretamente interligado com a nossa própria melhoria, né? Ele é um intercâmbio com o plano espiritual, como eu disse no começo, né? A gente está cercado de dois planos, né? E isso é importante porque, por exemplo, eles, lá, os espíritos, eles não precisariam trabalhar com a gente, se eles não quisessem. O motivo de nós sermos médium é mais por caridade divina para com nós mesmos, para que nós, vendo os erros de nossos irmãos, nós possamos melhorar, né? E também auxiliar esses irmãos que querem seguir no erro, e aí seja encarnado ou desencarnado. Então esse é o trabalho nosso, né, como encarnados, que eu vejo. Eu acho que eu falei demais, né? Vocês estão tudo calados, me dá agonia. Nossa, Lúcio, estou adorando você falar isso, viu? Pensar que o trabalho é um favor que eles estão fazendo para a gente, não é a gente que faz favor para eles, né? Não, essa oportunidade de trabalhar. Com certeza. A questão do nosso trabalho, ele é muito mais voltado para a nossa sintonia e nossa melhora. O trabalho da mediunidade, quando a gente estudava lá no Coen, né, o Eurico, ele sempre chegava para a gente e falava que para a gente estudar bem, para a gente manter uma reforma, porque nós não temos o poder, não é um dom, né, como assim, por assim dizer, ele não é algo que vem para diferenciar o nosso trabalho, né, dos outros. Não, muito pelo contrário, ele vem para nos ajudar. O médium, ele é médium porque antes de vir, né, ele teve todo um planejamento. Ele teve a caridade divina, falou: meu irmão, você está devendo muito, a gente vai te dar uma força aí, a gente vai mostrar como é que é o lado de cá e o lado daí ao mesmo tempo, para você melhorar. Entendeu? E é por isso que muitos médiums que não trabalham, não estudam, eles são tão problemáticos. É porque é uma questão de sintonia. É aquela velha frase, né? Você vem para a doutrina espírita por dois motivos: o amor e pela dor, né? A maioria da gente vem pela dor, felizmente. Seria isso, assim. Tá, eu já terminei, gente. Vocês podem falar, me dá agonia. Nossa, eu amei as figurinhas, morri de inveja do slide, adoraria fazer pelo menos um pouco igual. Esse slide aqui é o Miro, eu estava falando pro Eric hoje. É porque eu uso para fazer mapa mental. Fantástico, adorei. Então, Carol, é isso, viu? Não tem mais nada, não. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, vocês estão me dando uma opinião. Pode continuar, Lúcio, estou gostando. Eu falo muito. Mais do que eu, não. Vamos todo mundo falar, né? Um de cada vez, claro. Eu estava comentando com o Lúcio